Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então, vamos lá. 5 mols de uma substância A2B são colocados em um recipiente de 10 litros. Então, pessoal, ó, nós temos o volume do recipiente e a quantidade que foi colocada da substância A2B, tá? Atingindo o equilíbrio, A2B apresenta-se 30% ionizado em A mais e B2 menos. Calcular a constante de equilíbrio, que é Kc, da reação. Então, ela já forneceu aqui a nossa equação balanceada. Pois muito bem, pessoal. Isso aqui, lembra que a gente sempre está fazendo todas as coisas, né? A gente já está montando essa tabelinha. Tá legal? Então, eu vou deixar a tabelinha aqui, porque conforme a gente vai fazendo alguns cálculos, a gente já vai alimentando e completando a tabela, tá bom? Tá vendo que ele colocou 5 mols, pessoal, tá? De A2B? Ou seja, se ele colocou 5 mols de A2B, não temos nada dos produtos. Então, não temos nada no início, tá? Nem de A mais e nem de B2 menos. Não podemos esquecer, pessoal, desse 2 aqui, desses 2 mols de A mais, tá legal? Só que o que ele está falando aqui, ó? Apresenta-se 30% ionizado. Nós podemos fazer de duas formas, tá? Nós podemos fazer desse jeito aqui, ó. A gente pode calcular o alfa, que é o grau de ionização. Alfa, que é grau de ionização, nada mais é que o quê? Número de mols ionizados dividido pelo número de mols dissolvidos. Certo? Nós sabemos que é quanto? 30%. Então, 30% desses 5 mols foram o quê? Foram ionizados. A gente pode também montar uma regrinha de 3, pessoal. Tá? O quanto se ionizou, ou seja, o quanto A2B se desfez. A gente pode colocar pelo alfa, tá? Ou a gente pode fazer uma regra de 3, que também é super simples, tá? Se nós colocarmos aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, ionização, só para a gente saber o quanto houve de ionização, tá? 5 mols não representa o meu 100%? Quantos mols vai representar 30? Já dá para bater o olho mais ou menos e matar, né? Então, a gente faz aqui, ó, regrinha de 3. 100 x igual 5 vezes 30. O x eu mantenho, passo 100 para o outro lado, dividindo. 5 vezes 30 não é 150? Dividido por 100. Quanto que é 150 dividido por 100? 1,5. Ou seja, desses 5 mols, tá? 1,5 sofreram dissociação. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá? Então, a proporção é o quanto reagiu, o quanto consumiu, tá? E o quanto que formou de cada um. Só que nós não podemos esquecer o quê? Na proporção, quanto que reagiu? Nesse caso, é quanto ionizou, tá? Não foi 1,5 mol? Na proporção estequiométrica, que a gente não pode esquecer disso, não é 1 mol de A2B formando 2A+, ou seja, 1,5 mol vai produzir quanto? O dobro, ou seja, será 3,0 mol, certo? Quanto que vai formar de B2-? Não é 1 para 1, ou seja, 1,5. Tá bom? Então, a gente tem que ficar com isso em mente. E no equilíbrio, nos reagentes, não é o início menos a proporção? Então, não vai ficar aqui, ó, 5 menos 1,5, que vai me dar quanto aqui, pessoal? 3,5. Ou seja,
No meu equilíbrio, me sobraram 3 mols e meio de A2B. De A é o quanto que formou, né? Porque é sempre o início mais, tá? Quando consome é menos, quando forma é mais. E 1,5 de B, 2 menos. Pronto. Descobrimos o quê? A quantidade de mols no equilíbrio. Só que não podemos esquecer de uma coisa, pessoal. O recipiente tem qual volume? 10 litros. Isso aqui, a gente é como se achasse para 1 litro. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Então, antes de calcularmos a concentração, tá, a constante de equilíbrio, desculpa, vamos calcular a concentração de cada substância. Então, nós temos, ó, concentração aqui, ó, de A2B. No equilíbrio, tá? Sempre no equilíbrio. Não é. A fórmula que nós vamos utilizar, vou até colocar de roxo aqui, não vai ser, ó, concentração molar é número de mols dividido pelo meu volume, sempre em litros. Tá bom? Então, ó, nós temos o quê aqui? Então, vamos pegar a concentração molar, é o que a gente vai calcular. Tenho 3,5 mols dividido por quanto? 10 litros. Temos, então, a nossa concentração molar de 0,35 mol por litro. Qual que é a concentração de A+, nesse caso? Quanto que vai ser? Pega a mesma fórmula, concentração molar. Qual que é a quantidade de mols no equilíbrio? Não é 3? Então, ó, nós temos 3 mols dividido por 10 litros. Que vai ser quanto? 0,3 mol por litro. Concentração de B, 2 menos. Certo? Nós temos aqui, ó, concentração molar nada mais é que o quê? A quantidade de mols que temos no equilíbrio, que é 1,5 mol, dividido por 10 litros. Isso aqui vai me dar 0,15 mol por litro. Então, descobrimos, pessoal, a concentração de cada substância no equilíbrio. Agora a gente calcula o quê? Vamos lá. Vou colocar até de verde aqui para mudar. Como que a gente calcula a constante, né, de equilíbrio em termos de concentração? Não é Kc, concentração dos nossos produtos dividido pela concentração dos nossos reagentes. Opa, desculpa. Desculpa novamente. Tá bom? Como que a gente calcula? Então, vamos lá. Lembrando que ele não está fornecendo o estado físico, então a gente vai adotar como um todo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, não vai ficar, ó. Kc é igual concentração de A mais elevado ao quadrado vezes concentração de B, 2 menos, elevado a 1 mesmo, dividido por concentração de A2B. Certo? Ele quer que a gente calcule constante de equilíbrio. Agora, vamos fazer a substituição. Então, nós temos Kc, que é o que a gente vai descobrir. Concentração de A+. Quanto que é a concentração de A+ no equilíbrio? 0,3 elevado ao quadrado. Vezes, qual que é a concentração de B2- no equilíbrio? Não é 0,15? Então, ó, 0,15. Tudo isso dividido por qual que é a concentração de A2B? Não é 0,35? Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos calcular em relação a isso. Constante de equilíbrio. Pega aí a calculadora. Quanto que é 0,3 elevado ao quadrado? Não vai me dar exatamente isso aqui, ó. 0,09 vezes 0,15 dividido por 0,35. Posso fazer direto, pessoal, aqui? Até que é uma coisa mais simples aqui, para a gente já chegar direto na resposta. Eu vou pegar
0,09 vezes 0,15 dividido por 0,35. Então, pega a calculadora aí, ó. 0,09 vezes 0,15 dividido por 0,35. Nós vamos chegar num valor aproximado aí, pessoal, de 0,0... Vamos adotar 3 casas, tá? 30 e... Vai, 8... Vamos adotar 4, vai. Só por... desencargo. 0,0386, se você fizer esse cálculo aí, 4 casinhas. Só que nesse caso, pessoal, a gente tem o quê? Podemos deixar a resposta desse jeito, não tem problema. E também não tem alternativa aqui. Então, quanto que vai ser? Nossa, constante de equilíbrio. Tá vendo que a vírgula tá aqui, ó? 1, 2. Vai ficar aproximadamente, né, 3,86 vezes 10 elevado a menos 2. Chegamos na nossa constante de equilíbrio em termos de concentração. Tá bom, pessoal? Um exercício que demanda bastante conceito, lembre-se, até que não é tão difícil, mas é aquele exercício que enche o saco. Tá bom, pessoal? Mais nada que a gente não consiga resolver aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho aí o exercício, coloca aí nos comentários se tiver, porque assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. Para engajar bastante aqui o vídeo, porque é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, muito, muito importante aqui. Tá bom, pessoal? E se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade para a gente montar alguma série aqui sobre do mundo das ciências, tá, pessoal? Pode colocar aí que eu já viabilizo o vídeo para ensinar vocês. Tá bom, pessoal? Então conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!